Pô, vamos agora para quinta-feira. Tem dois filmaços, que é o Aruanda e o Fim e o Princípio. E antes de você falar, Luísa, eu queria comentar uma coisa engraçada. O Aruanda, ele tem uma ligação muito forte com o Mate Congu, porque foi a primeira sessão que a gente conheceu duas figuras que foram incríveis no Mate, que é o Cacau Amaral e o DMC. Eles apareceram na sessão lá em 2003 e, enfim, foi paixão. A gente começou a sessão de tarde, ficamos até 2 da manhã, uma terça-feira, tomando cerveja. E eu lembro do MC comentando como a Aruanda, ele ficou impressionado, sabe? Ele ficou muito marcado pelo Aruanda. E o MC, na época, era DJ, ele está aposentado como DJ, né? Mas o cara trabalha com som aí de cinema também, um cara incrível. Aí seja a força do cinema, né? Então fala aí. Pô, Aruanda, cara, é outro filme também que quem quiser conhecer documentário brasileiro, né, tem que passar pelo Aruanda, que ele é um marco mesmo, né? Assim, eu acho desse documentário social no Brasil, né? E o diretor do filme, Lino Duarte Noronha, né, um paraibano, ele é pouco conhecido, né? Ele também não teve uma obra extensa, ele foi perseguido, né? Esse filme é de 1960, ou seja, ele foi feito ali no final da década de 50. O assistente dele era o Vladimir de Carvalho, né, o nosso consagrado comentarista, maravilhoso. E ali, né, ele está contando a história de um quilombo, né, de uma comunidade quilombola chamada Serra do Talhado, que ela existe até hoje, está lá. Eu tive a oportunidade, por acaso, de um trabalho que eu fiz de consultoria ambiental, de estar lá em janeiro, de conhecer a Serra do Talhado, passar por aquelas estradas, né, sair da cidade ali, passar por aquelas estradas, realmente é um lugar muito afastado, de muito difícil acesso. Isso porque a gente estava numa época mais seca, né? A região conhecida como Sertão do Seridó, né? Aquela região ali da fronteira entre Paraíba e Rio Grande do Norte. Fica na cidade de Santa Luzia, que é uma região muito interessante, tanto em termos assim, desde arqueologia, né? Desde paisagens geológicas. Tem um plano de fazer um geoparque naquela região, Geoparque Seridó, que congrega vários municípios, né? Por conta mesmo dessa especificidade geológica. Tem várias comunidades quilombolas e também várias manifestações culturais, assim, por exemplo, Irmandades Negros do Rosário, Irmandades centenárias, assim, e entre outras coisas também, né? E aí a Serra do Talhado, hoje em dia a gente tem a Serra do Talhado, que é ali a comunidade rural, né? E existe uma outra comunidade quilombola que surgiu depois, que é a Serra do Talhado Urbana. A Serra do Talhado Urbana está no centro, né, na cidade de Santa Luzia, e é um galpão onde as loiceiras produzem ainda aquelas louças de barro, aqueles potes, né? E elas vendem e tudo mais. Algumas famílias. E também teve todo esse movimento também de famílias se instalarem na zona urbana, também até pela facilidade de acesso, né? De estar mais perto da feira e tudo mais, né? Porque antes eles tinham que ir descer tudo ali, porque é um lugar alto, distante, e descer a pé ou com animais, como o próprio filme vai mostrar, né? E ainda tem pessoas lá que participaram das filmagens ou apoiaram a produção de alguma forma, né? Eu conheci uma senhora, dona Jovelina, que na época ela era adolescente, e a mãe dela, eles ficaram hospedados na casa dela, e a mãe dela que fazia comida lá para a equipe, e também ajudava ali na organização, né, da produção. Elas contaram que ele encenava, né, as situações lá com o elenco e aí repetia as cenas, somente nos ensaios, né, e tudo mais. E aí, hoje em dia, a Serra, né, tem uma questão que ela está sendo ocupada por parque eólico. Essa região, né, tanto a energia solar quanto a energia dos ventos, né, a energia eólica, está chegando com força ali na região. E aí muda muito a paisagem, também gera uma série de questões também, né?
impactos positivos e negativos também. E aí, enfim, o Lino Duarte é uma figura também pouco conhecida do cinema brasileiro, que tem uma história bem ligada a uma perseguição da ditadura militar, né? Ele era professor da Federal de Pernambuco, da Paraíba, e ele importou uma câmera 35mm russa, e aí já estava na ditadura nessa época, e por causa disso ele foi perseguido, chegou a ser caçado, pelo fato de ser uma câmera da União Soviética, né? Na época era da União Soviética. E ele tem um outro filme também que é menos conhecido que o Aruanda, que é o Cajueiro Nordestino, que é um filme mais experimental, assim, interessantíssimo também, que acho que tem disponível na internet. Eu vou catar, não vi isso não. Super legal, assim. Esse é um cara também que a memória dele, assim, a gente tem que estar sempre trazendo. Aruanda influenciou muita gente, né, cara? O Aruanda influenciou o cinema novo, né? Exatamente. O Aruanda é a primeira, é o ponto zero, né, da coisa, assim. Pois é antes de Deus e Diabo na Terra do Sol, é antes de Vidas Secas, né? Assim como o Nelson também teve esse papel nos anos 50, né, de um precursor, né? O Aruanda também, né? Ainda mais essa questão do quilombo, né? Do quilombo também, né? Esse quilombo pós-abolição, esse quilombo que está aí até bem hoje. vigoroso, né? É um filme bem vigoroso, né? Um cara muito talentoso, realmente. Muito. A gente vê assim essa coisa do desperdício ali de um talento, porque ele deve ter ficado muito mal de ser perseguido, né? Ele fez apenas 3 filmes, né? Ele fez Aruanda, ele fez mais um filme e fez um longa de ficção também. O Cajueiro Nordestino é o outro curta. E tem esse longa de ficção. Que é o primeiro longa da Paraíba. Caraca! Sabia disso não. Caraca! Aí assim, né? Poderia ter feito muito mais, né? Sim. Exatamente. E estava ali, né? Ele estava formando Vladimir de Carvalho, né? Estava ali, né, formando as novas gerações seguintes, né? Sim, porra. E aí eu também tive a oportunidade de, lá na Serra, né, ouvir a história, né, da formação do Quilombo. E de fato, assim, ele faz essa reconstituição, né? Que é essa família que chega, né? É uma família, é um casal, eles vêm de uma outra comunidade quilombola que ficava numa região mais baixa, mas que era mais difícil de conseguir água, de conseguir madeira, de conseguir o barro. Ela era loiceira e ele era marceneiro. Então, eles chegaram primeiro nessa comunidade quilombola, que é a Pitombeira, que também, hoje em dia, é uma comunidade quilombola também, né? Super articulada e tudo mais, mas que era uma região hoje que, por exemplo, tem uma rodovia próxima hoje em dia, né? Então, era uma região que já era mais acessível, assim, inclusive, né, para pessoas que queriam tirar a terra deles e tudo mais. E aí ele encontrou esse lugar no alto da Serra do Talhado ali e se instalou ali. Caramba. E é um filme lindíssimo mesmo.